Há muitos anos, enquanto servia na Junta Geral da Sociedade de Socorro, recebi a tarefa de ensinar e treinar alguns líderes do sacerdócio e da Sociedade de Socorro. Chegamos em cima da hora para o início da reunião, depois de termos passado a manhã ensinando em outra cidade. Fui a primeira oradora, logo após o hino e oração. O hino de abertura anunciado foi "O fim se aproxima". Eu não estava familiarizada com o título desse hino e achei estranho que fosse o primeiro hino, o hino de abertura. Eu nem tinha falado e eles já estavam cantando "O fim se aproxima". Quando começamos a cantar o hino, percebi logo que se referia ao pouco tempo que resta para proclamarmos a mensagem do Evangelho e levarmos almas a Cristo. Fiquei lembrando as palavras da quarta estrofe a noite toda e muitas vezes depois dessa ocasião. O hino diz: "Nas provas da vida, guiai-vos à frente. Jesus é o farol, Satanás perderá. Pois Cristo não nega amparo clemente. Se fordes fiéis, Ele vos salvará. Se fordes fiéis, Ele vos salvará." A mensagem dessa estrofe é: não importa o que aconteça na vida, Jesus Cristo tem o poder de nos salvar. Com seu sacrifício divino, Ele proveu-nos o meio de ganharmos a vida eterna. Verdadeiramente, sua obra é levar a efeito a imortalidade e vida eterna do homem. Ele tem pedido nosso auxílio para que ajudemos uns aos outros a fazer o que nos levará à vida eterna. Na reunião geral da Sociedade de Socorro em setembro passado, a irmã Beck delineou 3 coisas para nos ajudar em nossa meta de alcançar a vida eterna. São elas: aumentar a fé e a retidão pessoal, fortalecer o lar e a família, servir ao Senhor e a seus filhos. Isso também significa buscar os pobres e necessitados e socorrê-los. Sabemos que Satanás nos tentará e nos provará ao procurarmos fazer essas 3 coisas, mas o Senhor prometeu que nos fortalecerá. Ele nos ajudará. Na infância, meus pais me ensinaram que o Pai Celestial e Jesus Cristo me amam. Ensinaram-me que sou uma filha de Deus. Não me lembro de uma época em que não sabia disso. Ensinaram-me que Jesus Cristo é o nosso Salvador e que apenas por meio dele podemos ser salvos. Também me ensinaram que para minha fé aumentar, preciso orar todos os dias. Na verdade, eu precisava orar sempre. Ensinaram-me que ao ler e estudar as Escrituras, meu conhecimento e testemunho da veracidade do Evangelho cresceria. Ensinaram-me a amar a Deus e que eu poderia mostrar meu amor guardando seus mandamentos. Na infância, também aprendi sobre a importância do templo. Na juventude, aprendi que fazer convênios sagrados no templo e guardá-los me faria permanecer no caminho para a vida eterna. É exatamente isso que cada um de nós deve fazer para aumentar a fé e a retidão pessoal. É responsabilidade e bênção de cada um de nós fortalecer nossa família e nosso lar. Cada um de nós tem uma condição familiar diferente. Algumas famílias têm o pai, a mãe e os filhos em casa. Alguns casais não têm mais os filhos em casa. Muitos membros da igreja são solteiros e alguns são pais ou mães solteiros. Outros são viúvos ou viúvas que moram sozinhos. Não importa a condição de nossa família. Cada um pode trabalhar para fortalecê-la ou ajudar a fortalecer outras famílias. Algumas maneiras de fortalecer as famílias estão ilustradas no exemplo a seguir. Eu tinha uma atribuição na área de Boise, Idaho. Depois do treinamento na tarde de sábado, fiquei na casa de minha sobrinha. Naquela noite, antes dos filhos irem para a cama, tivemos uma pequena noite familiar e uma história das Escrituras. O pai falou a respeito da família de Leí e de como ele ensinou os filhos que deveriam agarrar-se à barra de ferro, que significava a palavra de Deus. Agarrar-se à barra de ferro os manteria seguros e os levaria à alegria e felicidade. Caso se soltassem da barra de ferro, haveria o perigo de afogarem-se no rio de água suja. Para demonstrar isso aos filhos, a mãe representou a barra de ferro, a qual deviam agarrar-se. E o pai fez o papel do diabo, tentando
puxá-los para longe da segurança e da felicidade. Os filhos amaram a história e aprenderam quão importante é manter-se agarrado à barra de ferro. Depois da história da Escritura, foi a vez da oração familiar. A mãe lembrou aos filhos que deveriam orar pelo bispo, que estava com um sério problema nos olhos. A pequena Brooklyn, de 3 anos, ofereceu oração naquela noite. Ela agradeceu ao Pai Celestial pelas bênçãos da família e pediu-lhe: abençoe o bispo, porque os olhos dele estão quebrados. Na manhã seguinte, fomos à reunião sacramental e nos sentamos. Brooklyn e sua irmã de 5 anos, Kennedy, olharam para o púlpito e viram o bispo sentado. As meninas apontaram para o bispo e disseram à mãe com agitação: olha lá o bispo, mamãe. Então as meninas trocaram um olhar que parecia dizer: nós oramos pelo bispo. E agora ele está melhor. Elas oraram com fé, sabendo que o Pai Celestial ouviria sua humilde oração. As Escrituras, a noite familiar e a oração familiar fortalecerão as famílias. Precisamos aproveitar cada oportunidade para fortalecer as famílias e apoiar-nos uns aos outros para permanecermos no caminho certo. Durante toda a sua vida mortal, o Salvador ensinou que devemos cuidar uns dos outros e nos ajudar mutuamente. Ele curou o doente, fez o coxo andar, restaurou a visão do cego e abriu os ouvidos do surdo. Ele ensinou o Evangelho às pessoas. Ele as abençoou e realizou muitos milagres poderosos. Existem oportunidades em todos os lugares para ajudarmos os necessitados. Digo-lhes que em alguma época em nossa vida, cada um será pobre de certa maneira e precisará da ajuda de outra pessoa. Pois não somos todos mendigos? O presidente Spencer W. Kimball disse: Deus realmente nos observa e nos protege, mas é geralmente por meio de outra pessoa que Ele atende às nossas necessidades. Portanto, é de vital importância que sirvamos uns aos outros. No verão passado, quando eu estava longe de casa, um vendaval e uma tempestade violenta assolaram minha região. Uma árvore gigantesca caiu do jardim do meu vizinho, tomou conta de todo o meu quintal e danificou a rede elétrica. A árvore precisava ser removida antes que pudessem fazer os reparos e restaurar a energia elétrica na minha casa. Logo pela manhã, telefonei para meu irmão. Ele estava procurando algum equipamento para vir tão logo fosse possível. Também telefonei para meu bispo. Em poucos minutos, o bispo, os mestres familiares, o antigo presidente da estaca e 10 homens da minha ala estavam lá com suas serras. Eles trabalharam rapidamente. Minhas professoras visitantes trouxeram-me o jantar à noite. Muitos outros homens do grupo do sumo sacerdote, do quórum de eldres e da vizinhança vieram nas noites seguintes para ajudar minha família a limpar a bagunça. Eu tinha uma necessidade naquela ocasião. Eu precisava da ajuda de outros. Meu desânimo transformou-se em alegria e gratidão. Senti-me amada e protegida. Essas pessoas foram rápidas em reconhecer alguém que passava por necessidade. Elas viveram seu testemunho e demonstraram a realidade de seus convênios. Na sede da igreja, frequentemente recebemos notas de agradecimento de pessoas que não são membros da igreja que foram socorridas por vocês depois de uma enchente, um furacão, um terremoto ou outro desastre. Obrigada por estarem sempre dispostos a servir, amar e doar, e assim ser verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Devemos permanecer firmes em nosso propósito ao buscarmos aumentar nossa fé e retidão pessoal, fortalecer nossa família e nosso lar e servir ao Senhor e a seus filhos. Embora Satanás oponha-se a nossos esforços, testifico de Jesus Cristo e do poder de seu sacrifício expiatório, que nos capacita a fazer sua vontade e magnifica nossos esforços no processo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.